A seguir na TVC. Política em Foco, abordando o cenário político do país. Estamos começando mais uma edição do Política em Foco para você conferir. E estou feliz hoje que estou recebendo aqui ele, ex-vereador da cidade de Várzea Paulista, o meu amigo Sulinar José de Oliveira, o Suli. Tudo bem, Sulinar? Tudo bem, Sandro. Cumprimentar aí os ouvintes, cumprimentar aí os internautas e a sua audiência, Sandro. Um abraço para todo mundo e boa noite. Sulinar, o programa sempre começa perguntando quem é a pessoa. Quem que é o Sulinar? Sulinar, quase que você já definiu quem é o Sulinar. Sou ex-vereador, sou um pequeno comerciante na cidade, sou também professor, Sandro, sou formado em magistério, fiz jornalismo na Facamp, jornalismo, marketing, propaganda. Sou essa figura simples, mas de tudo eu tenho um pouco. Já fui camelô, já trabalhei em vendedor de loja, já fui ambulante, já fui de tudo um pouco na vida. E graças a Deus, todas as coisas que escolhi em fazer na minha vida, fiz bem feito e fiz para marcar. Este é o Sulinar, o mais conhecido como quebra-panela, mas que as pessoas entendam bem, que não é quebrar a panela da minha casa ou a panela da casa de alguém, é quebrar a panela da corrupção que os políticos formam, como está acontecendo em Brasília e em várias regiões do Brasil. Isso é quebrar a panela. E família, como é que tá? Família, eu sou um rapaz, eu fui amaziado por 20 anos, tenho 2 filhos, Pablo e Suzilei, dois jovens que me dão muito orgulho. Tive uma esposa maravilhosa que sempre me ajudou. Tá morando em Várzea Paulista? Moro em Várzea Paulista, no mesmo endereço, Avenida Piqueri 55. Ninguém gosta de dar o endereço, eu dou meu endereço. Moro na periferia da cidade desde que aqui cheguei. Sulinar, me fale para mim, o que te empolgou a ingressar na política? O que me empolgou a ingressar na política, Sandro, foi quando eu cheguei em Várzea Paulista e fui morar no Jardim América. Eu morava em Jundiaí, vim para o Jardim América e quando lá cheguei, observei que era um bairro muito carente e que toda a região dos América, hoje conhecido como a região norte, era uma região muito carente. E eu via os políticos irem na minha região só em época de eleição. E o bairro muito abandonado, nós não tínhamos luz, nós não tínhamos ônibus, nós não tínhamos nada. E nem confiança do pessoal da cidade. Certo. Porque ninguém queria morar e ninguém queria ir no Jardim América. E eu falei, estou aqui, ou esse lugar, ou ele levanta comigo, ou ele afunda comigo, mas o América vai mudar de cara. E graças a Deus, como vereador, eu tive o orgulho e tenho o orgulho de dizer que o América tem uma história antes de mim e uma história depois que fui vereador. Inclusive tinha essa coisa em Várzea, né? Para lá, além da linha e para cada linha, essa coisa. Exatamente. A região norte da linha, é isso? Até hoje nós somos, assim, vamos dizer, não vou dizer que o pessoal tem preconceito, mas certo. Quem não conhece a nossa região ainda tem um certo receio de ir na nossa região. Quem não conhece a nossa região tem receio de morar na nossa região. Mas eu posso dizer que hoje, quem mora no Jardim América, em qualquer bairro do Jardim América e até na Vila Real, pode sentir orgulho de morar numa região muito acolhedora, muito humana. Bom, ingressou na política, se elegeu, né? Mandato de qual ano que foi o seu mandato? Foi 2005 a 2008. Quantos votos você pegou, Sulinar? Na época eu peguei 657 votos. Você se elegeu em qual legenda? No PTC. Certo. E você era o líder do governo na época? Eu era o líder do governo e até falo, Sandro, que as pessoas perguntam por que você não se reelegeu? Sim. Fui de novo o mais votado no meu grupo em que estive. Certo. Fui o mais votado de todos os vereadores, mas infelizmente no grupo que eu estava não fez vereador. E isso me prejudicou. E perdeu com quantos votos? 852 votos. É bastante, hein, Sulinar? Bastante. Posso dizer que eu tenho 852 pessoas que confiaram em mim durante a minha vida política e acabam confiando em mim, que sempre tenho nessa média de votação. Pretendo agora
como pré-candidato, se eu for candidato a vereador, conseguir um pouco mais. Por que você disse se você for candidato a vereador? Porque todo mundo é pré-candidato. A justiça pode entender que um não seja candidato ou outro não. E muitos pré-candidatos não serão candidatos, como nós temos vários pré-candidatos a prefeito, e eu acredito que a nossa cidade só comporta 2 ou 3 candidatos a prefeito. Então, podemos ter 8, 10, mas na realidade vai sair 3 ou 4 no máximo. Certo. É o que eu acredito. Você está em qual grupo, Solinar, hoje? Eu sou do PSD, sou vice-presidente do PSD. Entreguei a presidência para o professor Luciano, que é o nosso pré-candidato a prefeito, vereador por 3 vezes em Várzea Paulista. Fui vereador com ele, conheço a pessoa que é o Luciano. Certo. E entreguei ele a presidência com a condição dele sair candidato a prefeito. Ele ser o nosso pré-candidato a prefeito. Então, Luciano hoje é pré-candidato a prefeito de Várzea Paulista no grupo do PSD. Então, vocês estão com a chapa completa, né? Temos completo, Nós temos até mais candidato do que deveria. Acho que vamos ter, por isso que eu digo que pré não é ser candidato. Certo. Ser pré-candidato não é ser candidato. Nós temos na faixa de 50 pré-candidatos. E podemos, e por lei nós só podemos lançar 16. E com a coligação, 22. Temos que ter um partido, já temos partido para coligar, e vamos desses 50 pré-candidatos, vamos lançar 22 candidatos a vereadores, entre homens e mulheres, respeitando a porcentagem feminina. Como foi ser vereador, Solinar? Para mim, ser vereador, Sandro, eu gosto de fazer um tipo de comparação quando eu digo que o América tem uma história antes de eu me eleger vereador e uma depois de eu ser vereador. Como vereador, no primeiro ano como vereador, eu fui nomeado líder do governo. Certo. E aí as pessoas pensam, você deveria ter ficado rico? Deveria, se eu quisesse entrar na panela. Mas eu propus quebrar a panela e não entrar nela, para desviar o dinheiro que é para as escolas, para a educação, para a saúde, para a segurança pública. Certo. Eu entrei na política para mudar a cidade e não a minha vida, ou a vida de parente meu, ou a vida de meus amigos. Eu entrei na política para mudar a região e mudar a cidade. E posso dizer que nos 4 anos, então, Sandro, como líder do governo, fui o primeiro vereador a denunciar o prefeito. O líder do governo é para defender, para esconder as coisas erradas, e você trabalhou conosco lá e sabe, fui o primeiro vereador a denunciar o prefeito por compra de medicamento de baixa qualidade. Fui o primeiro vereador a denunciar o prefeito por alugar prédio de R$8 mil por mês e não usar. E logo após que eu fiz a denúncia, o Ministério Público obrigou o prefeito a usar o prédio da saúde, que era a Secretaria de Saúde. Certo. Fui o primeiro vereador a denunciar o prefeito por desvio de verba, querer desviar a verba, que era da Vila Real. Vila Real era um sufoco para se viver na Vila Real. Hoje a Vila Real tem uma outra cara, porque tive a coragem de fazer a denúncia que tinha 10 milhões destinado para Vila Real. Fui o vereador que denunciei o desvio da verba de 2 creches. Sim. E que hoje estão funcionando as melhores creches da cidade, graças às minhas denúncias. Fui eu que denunciei e fiz várias emendas e fiscalizei o asfalto do América, iluminação na Vila Real, colocação de postinho de luz, iluminação para todos. A questão do telefone, de água, de esgoto. Sou um autor, fui eu o primeiro vereador na minha gestão, em 2005, antes que o prefeito fazer um palmo de asfalto. O prefeito não tinha feito uma rua. Eu juntei com as famílias da Rua Tupi, alguns moradores lembram disso, ou melhor, todos, né? Se não lembrarem, vou fazer o quê? Mas a Rua Tupi, juntei com os moradores. A Rua Pinheiros, eu juntei com os moradores e nós asfaltamos 2 ruas de ótima qualidade, concretamos, de ótima qualidade, que estão até hoje para as pessoas verem. Juntei com as famílias, fizemos uma poupança comunitária, que inclusive o prefeito usou o nosso projeto para expor o nosso projeto na África. E os africanos vieram da África para ver o nosso projeto na Vila Real. O que tinha feito na Vila Real foi através do vereador Solinar, sem nenhuma verba da prefeitura, a verba do próprio povo. Então, eu como vereador, eu fiz muito e muito e muito.
quero dar um recado para os funcionalismo público, Sandro. E você também tem conhecimento disso. Graças a mim, muitos funcionários públicos recebem a sua aposentadoria hoje tranquilo. Muitos funcionários públicos vão aposentar e ter certeza que o seu salário está garantido, porque eu sou autor da denúncia contra o meu prefeito, não é contra o meu adversário. Sim. Porque hoje os vereadores, os políticos querem denunciar só os adversários. Não, eu denunciei adversário e denunciei o meu prefeito. Certo. E graças a minha denúncia, hoje, a cidade vai receber 40 milhões de reais, quase 40 milhões de reais do Fundo de Aposentadoria do Servidor Público, do FUSB. Porque ninguém teve coragem de denunciar, mas quando caiu na minha mão com prova e tudo, eu denunciei ao Ministério Público, denunciei no SECRIMP em São Paulo, no Ministério Público de São Paulo, para que fosse investigado. Foi investigado, constatado, e hoje, durante 25 anos, a Prefeitura vai ter que devolver para o FUSB, na faixa de 500 mil reais por mês, graças a minhas denúncias. Também fui autor da denúncia, Sandro, que cassou o cargo, foi exonerado 102 cargos no governo anterior, graças à minha denúncia, porque eu não achava justo pessoas ganharem salário dormindo dentro de casa, Sandro. Fui contra isso. E todos os prefeitos, independente de ser meu amigo ou não, tá errado, vamos denunciar. E dizem, né? Eu já estive aqui até com o Juvenal prefeito. Ele disse que não é esse número, não chega a 400 cargos, é 200 e alguma coisa. Mas me diz, na época que você era vereador, você tinha cargo em comissão no governo? Boa pergunta, Sandro. Eu também fui vereador e todo vereador pode fazer indicação para o prefeito. Sim. E eu também tive indicação de cargo de comissão para o prefeito. Certo. Mas eu quero deixar um alerta. Fui o primeiro vereador na história a indicar uma pessoa. E quando ele ou ela quis ficar dentro de casa ganhando sem trabalhar, eu fui o primeiro vereador a dirigir ao prefeito e falar: exonera, porque não é justo receber um salário da prefeitura e não trabalhar. Porque o cargo de comissão é aquele que vai ajudar o prefeito a governar. É nele que o prefeito confia em dirigir algum grupo, em fazer algum trabalho. Todo prefeito tem que ter cargo de comissão, não sou contra. Não, lógico, o que nós somos contra é o cargo fantasma. E aqueles que eu indiquei que quiseram ser fantasma, eu mesmo fiz a denúncia para serem exonerados. Exato, eu vejo cargos comissionados aí trabalhando. Você vê, eu vi secretário, o Germano, trabalhando nas ruas aí. Não posso ser hipócrita ao ponto de dizer que tem gente que não trabalha. Tem cargos de comissão que dão o máximo deles para verem a cidade crescer. Mas também nós sabemos que tem cargo de comissão que só trabalha para o vereador fazendo campanha na rua. Ou trabalha para o seu parceiro, ou trabalha para a própria campanha dele e não presta serviço nenhum. Tanto é que a justiça já obrigou o prefeito atual, vou falar o Juvenal, que é o Juvenal, nosso prefeito atual, a exonerar alguns cargos que ocupam cargo de diretor. Sim. Mas ele não é diretor. Então o trabalho dele não é produtivo para a cidade. Por que ele é diretor se ele vai capinar na rua? Por que ele é diretor se ele vai furar buraco na rua? Então nós não precisamos de diretor. Entendi. Então a justiça já entendeu que esses cargos não dão produtividade e já obrigou o atual prefeito a exonerar algumas pessoas. Tá certo. E projeto, Solinar, assim, no tempo que você teve na Câmara, teve projetos aprovados? Sandro, logo no primeiro ano, eu vou falar do primeiro ano, e se eu for lembrar de cada projeto, como vocês me chamaram aqui rapidinho, eu vim até da chácara para cá correndo, se eu lembrar de cada projeto que eu fiz, é impossível, mas eu vou dizer para você uma coisa, no primeiro ano de vereador, logo no primeiro ano, saiu no JJ, vereador campeão de projeto de lei. Eu fui o campeão de projeto de lei. Causou uma ciumeira danada em várias autoridades. Mas fui o campeão de projeto de leis no primeiro ano de vereador. E nos anos subsequentes eu fui trabalhando duramente. Com indicações, indicação para o hospital da cidade, indicação para o asfalto dos América, iluminação, linha de ônibus, aumentar a linha de ônibus, indicar várias coisas, trabalhos que se a gente for ficar falando aqui, nós vamos ficar a noite inteira falando de indicações. Quando o prefeito nos deu a oportunidade de fazer emenda parlamentar,
abriu uma verba lá para a gente fazer emenda parlamentar. Eu fiz emenda parlamentar para ajudar a minha região do América, mas não pensei só no América. Eu fiz emenda parlamentar para asfaltar aquela rua do Buriti, que dá acesso da escolinha à igreja. Aquilo foi emenda minha, foi eu que fiz. E lá foi feita a obra. Ah, eu fui lá tirar foto, fazer bonito? Não, amiga, eu queria era fazer para o povo. Porque quando a gente é eleito, Sandro, você não tem que estar pensando na próxima eleição. Você tem que pagar o povo com trabalho o ano em que você foi eleito. Entendi. Tem vereador que ganha eleição, em vez dele ir trabalhar, ele já fica fazendo campanha para outra eleição. Não, amigo. Vamos trabalhar e mostrar por que fomos eleitos. Tá e é certo. isso que o Suliná fez durante os 4 anos de vereador. Quebrando as panelas. Quebrando a panela da corrupção, não é a panela da dona de casa, tá bom? E nesse mandato você já quebrou muita panela, não? Sandro, mesmo não sendo vereador, eu fiz várias denúncias que surtiram efeito para nossa cidade. Certo. O Luciano, inclusive, me perguntou, mesmo não sendo vereador, você é uma autoridade ativa, tá sempre para cima, eu vou para cima. Sabe que nós somos líder do movimento do Sem Casa. Lembro. Fomos muito criticados na cidade de Várzea Paulista. Eu ia te perguntar agora. Pois é, Sandro. E veja bem, fomos líder do movimento do Sem Casa e as pessoas criticaram. Nós queríamos, o grupo queria acordar o governo para fazer casa popular na nossa cidade. Que não saiu até agora. Né? Exatamente. O Juvenal, por exemplo, prometeu 292 casas. Se nós parássemos com o movimento, ele tinha 292 casas. Eu questionei a eles, vocês têm 6.500 cadastros na prefeitura. Certo. Nós temos mais 6.500, são 13 mil cadastros de pessoas precisando de casa na nossa cidade. E por que não saiu essas casas, Sulinar? Falta de vontade, falta de conversa com o governo estadual, falta de conversa com o governo federal. Entendi. Sandro, um governo Juvenal não é santo, ele não é milagreiro, ele não consegue fazer as coisas sozinho. Não, lógico. Quando um governo é governo, quando a Dilma cai lá é porque o fulano roubou, mas o fulano foi indicado dela, então é governo dela. Sim. O prefeito é a mesma coisa, os secretários, os vereadores que apoiam ele, são obrigados também a ir atrás de verbas, emendas parlamentares e pedido para construir casas na cidade, para ter uma verba destinada a casas populares na cidade. Infelizmente, eu vou criticar aqui, fazer a minha crítica, mas uma crítica até construtiva. Infelizmente, o nosso prefeito Juvenal fez acordo demais com grupos que estavam na prefeitura ganhando há 20 anos, continuam ganhando há 20 anos e nunca fizeram nada para nossa cidade. A única coisa que essas pessoas conseguiram fazer como políticos da cidade foi dar emprego para os parentes, cargo fantasma, arrumar salário, arrumar acordinhos e arrumar a vida deles. A cidade e o povo mesmo está até hoje esperando. E se nós continuarmos com essa política da mesma forma, Sandro, sim, nossa cidade não tem esperança de melhorar. Sulinar, nós temos que mudar. Mas aí eu te pergunto, né? Eu vou dar uma de advogado do inimigo aqui, né? Eu te pergunto, se você tem esse conhecimento, por que não denuncia? Desses ganhos ilícitos, de parentes... Mas eu fiz várias denúncias nesse sentido. Fiz várias denúncias no Ministério Público, que vários foram exonerados, entendeu? Sim. E que surtiu muito efeito. Eu consegui solucionar alguns problemas, mas também não sou o pai da verdade. Agora, se o governo te chamasse hoje para um acordo, você muda o seu jeito de agir? Vou dizer para você, isso eu não posso negar. O David vai assistir essa nossa entrevista, o Juvenal vai assistir essa nossa entrevista. E não nego para você, fui o primeira autoridade da cidade a trazer um deputado para ajudar o Juvenal. Sim. Eu trouxe o nosso deputado Guilherme Campos, que era presidente do PSD. Certo. E que hoje é presidente dos Correios. Nós trouxemos o Kassab aqui para ajudar a cidade. Sim. Para ajudar a cidade. Logo no comecinho do governo. E o Juvenal, na realidade, ele me propôs eu fazer parte do governo. O David, não posso negar, foi muito educado, me convidou a fazer parte do governo. Mas o que eu queria, Sandro, e o que eu precisava ser, não era isso. Eu acho que a nossa cidade precisa moralizar primeiro os cargos. Sim. Os cargos de comissão. Fazer com que todo mundo que ganha o salário trabalhe. E eu fiz algumas propostas de moralizar isso na cidade. Entendi. E eles queriam que eu trabalhasse em outra área. A minha área era fiscalizar. A minha área era fazer esse povo trabalhar. Certo. E isso eu sabia que eu não ia conseguir, porque prefeito nenhum vai querer o próprio aliado fiscalizando aqueles que ele indica. E assim, eu preferi não participar do governo.
deixar que eles trabalhassem e não atrapalhei em nada. Certo. Eu queria que fosse um sucesso o governo do Juvenal. Infelizmente, a população sabe o que está acontecendo, não precisa eu nem citar, porque eu acho que deixa a crítica para a população. Exatamente. Bom, Sulinar, nós vamos para o finalmente e eu quero, antes de mais nada, agradecer que você nos atendeu. Já há 2 semanas eu estou pedindo para o Laércio te ligar, mas você nos atendeu, graças a Deus. Porque assim, você é uma pessoa, você é uma autoridade no município, você... Dizem que quem foi vereador continua sendo, né? Ex-presidente, enfim. Então, você tem o seu papel importante no município. Então, eu quero agradecer aqui diante das câmeras e desejar boa sorte para você, que se vier a ganhar a eleição esse ano, que continue nos ajudando lá no Legislativo também. Sandro, eu agradeço demais a vocês por ter me convidado. Realmente, vocês estavam tentando entrar em contato comigo, me encontrava, me convidava, e eu falei que ia haver um momento certo para a gente estar aqui. Eu quero dizer às pessoas que eu não estou aqui para criticar o governo, mas estou aqui para cobrar do governo. Sim. Eu não estou aqui para criticar os políticos, mas como cidadão da cidade de Várzea Paulista. Cresci aqui em Várzea Paulista financeiramente, tenho casa, tenho filhos aqui em Várzea Paulista. Eu tenho o direito como cidadão de fiscalizar o prefeito ou qualquer político ou qualquer autoridade. Certo. Aqueles que propõem trabalhar ou ser honesto ou desenvolver uma cidade, eles têm que fazer, eles ganham por isso. Certo. Eles não estão nos fazendo um favor, eles são nossos empregados. No meu carro está escrito, prefeitos e vereadores são empregados do povo, mas são prefeitos, vereadores, secretários. Eles não são mais autoridade que o povo. Certo. É o povo que tem que mandar. Agora, o povo não pode ter medo de ir no gabinete do prefeito e cobrar dele. O povo não tem que ter medo de ir no gabinete de vereador. E vereador que corre do povo, de atender o povo e atender os anseios do povo, não deveria então candidatar a vereador, deveria cuidar da família. Se não aguenta o povo, sai da política. Porque na minha casa eu fico 24 horas à disposição do povo, mesmo não sendo vereador. Então eu faço o meu trabalho como autoridade. Eu não escondo, Sulinar, porque sou funcionário público também, e nós somos servidores da população. Exatamente. Nós somos pagos pela população. Infelizmente, em algumas situações nós vemos no Brasil afora de que a autoridade inverte isso, né? Inverte. E aí o munícipe vai lá e tem que ficar rastejando nos pés da autoridade. Não, o munícipe é nosso patrão. Né? Então, toda autoridade tem que reconhecer isso. Bom, Sulinar, muito obrigado. Então, nós ficamos por aqui com mais um Política em Foco. O nosso diretor está ali, ó, batendo... Sandro, antes de vocês... Eu posso fazer um pedido? Pode. Aqui, um pedido ao povo e ao governo. Que o governo realmente saiba entender o povo, saiba atender o povo e que o povo é que paga os salários dos políticos. Sim. Vamos ser mais coerentes, vamos ser mais humanos com a população, Sandro, trazendo, inclusive, eu que lutei tanto por casas populares, Sandro, e nós sabemos que Várzea tem um déficit habitacional muito grande e nós temos que ter um político para trabalhar em prol de trazer casas populares para a população de Várzea Paulista. Ficamos por aqui em mais uma edição do Política em Foco. Vocês viram aí que esse programa não tem lado. Aqui todo mundo participa. E na próxima semana já tem convidado agendado e nós vamos seguindo, falando de política. O contato vai estar na tela aí para vocês conferir, entrar em contato conosco. Convida fulano de tal lá e nós vamos atrás de convidar sim para esclarecer as suas dúvidas, tá bem? Sulinar José de Oliveira esteve conosco aqui no Política em Foco. Até a próxima, se Deus quiser. Até lá. Política em Foco, abordando o cenário político do país.